Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Anderson e hoje a aula é sobre distância entre dois pontos, tá? Bom, é, nessa aula e nas próximas a gente vai calcular distâncias entre dois objetos, né? Esses dois objetos serão sempre pontos, retas ou planos, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre distância entre dois pontos. Bom, o que significa calcular a distância entre dois desses objetos, né? Entre duas retas, entre uma reta e um ponto, entre um ponto e um plano, por exemplo. Bom, em geral, a gente aprende isso lá na geometria euclidiana, né, lá no ensino médio, que a distância entre dois desses objetos, né, é o mínimo das distâncias entre quaisquer dois pontos desses objetos. Então, por exemplo, qual é a distância entre duas retas R e S? Você vai calcular a distância entre P e Q, em que P é um ponto de R, Q é um ponto de S, e vai pegar o menor valor possível. Esse menor valor possível a gente vai definir como sendo a distância entre as retas R e S. Tá? Ah, então o que a gente aprende na aula de hoje vai ser usado para calcular distâncias entre esses objetos nas próximas aulas, tá? A gente já viu, né, como é que calcula distância em dois pontos nas aulas passadas, lá quando a gente está estudando vetores. Mas então, por definição, fixei dois pontos. Qual que é a distância entre os pontos P e Q, né? Nós já vimos, isso é a norma do vetor PQ. Por definição, a norma do vetor PQ é o comprimento do segmento PQ, né? Em particular, se eu tenho as coordenadas, né, do ponto P e do ponto Q, se o P tem coordenada x1, y1, z1 e o Q tem coordenada x2, y2, z2, então a distância entre P e Q, né, é simplesmente a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas, né? Então pega ali as coordenadas de P e Q, subtrai elas, tá? E pega essas diferenças, leva todas ao quadrado e soma tudo. Pega esse resultado e extrai a raiz quadrada. Então essa é a distância entre P e Q. Vamos começar então com esse exemplo aqui, ó. Bem simples, ó. Tem são-me dados dois pontos, P e Q, eu quero a distância deles, né? Então, pelo que nós aprendemos, a distância entre P e Q, então você vai fazer a diferença das coordenadas ao quadrado, né? Mas pode fazer em qualquer ordem. As de P menos as de Q, ou a de Q menos de P, porque no final, como você vai levar todo mundo ao quadrado aqui, vai dar no mesmo. Então você faz 0 menos menos 1, né? Ou menos 1 menos 0. Vai fazer menos 1 menos 1 e 0 menos 0. Tá? Então isso aqui ia ficar 0 menos menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 menos 0 ao quadrado. Aí somei tudo, né? Vou lá, extrair a raiz quadrada. Então isso aqui implica que a distância entre P e Q, 0 menos menos 1 dá 1, 1 ao quadrado. Menos 1 menos 1 menos 2. Então menos 2 ao quadrado, 0 menos 0, 0. Então a distância de P a Q, então fica 1 mais 4 mais 0, raiz quadrada disso. Então a distância de P a Q vai dar a raiz quadrada de 5. Tá? Bom, isso aqui não é muito novidade pra gente, né? Essa fórmula aparece lá no ensino médio, né? Agora o item B, quero calcular agora a distância entre os pontos menos 1, menos 3, 4 e 1, 2, menos 8, né? Então pega aqui, ó. O amarelo subtrai o amarelo, o azul aqui, ó, subtrai o azul e o verde subtrai o verde. Então no item B, então a distância de P aqui vai ficar então menos 1 ao quadrado
Aí menos 3 menos 2 ao quadrado mais 4 menos 8 ao quadrado. Então aqui, ó, em amarelo vai ficar menos 1, menos 1, menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Aqui onde eu estou pintando de azul. Menos 3, menos 2 dá menos 5 ao quadrado. E aqui de verde, ó, fica menos 4, menos 8. Isso é 4 mais 8, né? Que dá 12. 12 ao quadrado. Então, no final tem que extrair raiz quadrada de tudo isso. Então a distância do ponto P ao ponto Q, né, vai ficar, então lá dentro da raiz, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado dá 144. Isso vai dar 144, né? 25 dá 169, mais 4, 173. Então a distância entre P e Q é raiz quadrada de 173. Ah, então nesse exemplo aqui era só isso. Tá mais básico que isso, impossível, né? Bom pessoal, vamos ver agora esse exemplo aqui, ó. Obtenha os pontos da reta R que distam 3 do ponto A. Então, ó, a gente tem uma reta R dada por essas equações e um ponto A com essas coordenadas. Então a ideia é a seguinte: você tem ali a reta R, a gente conhece as equações, um ponto A que eu conheço. Eu quero saber, tem pontos nessa reta? Ou se tem, quais são, né? Sei lá, os pontos B. Tá, quando você calcula a distância aqui, essa distância, né? Dá exatamente 3. Todos os pontos da reta cuja distância até A dá 3, né? Todos os pontos que satisfazem essa condição. Então a ideia é vamos brincar então com essas equações. Então, primeiro, vamos identificar a equação as equações paramétricas da reta, tá? Então olha só. Das equações de R segue que... Bom, a ideia é a seguinte. Você vai pegar essas equações aqui e vai isolar uma variável. Escrever duas em termos de da terceira. Então eu vou isolar o y, tá? Então aqui, se você quiser até passar para a forma planar, né, iguala aqui, ó, o primeiro vou igualar com o último, que é mais fácil, né? Aqui é só tá o 2, né, isolado. Então 2y mais z igual a 2. E agora iguala x mais y com 2 também, né? X mais y igual a 2. Então x mais y igual a 2. Então, essa aqui é a equação da reta na forma planar. Então nós devemos escrever z em termos de y e o x também em termos de y, né? Então chama isso aqui de 1, isso aqui de 2. De 1 segue que 2y mais z igual a 2. Então z fica 2 menos 2y, né? E da segunda equação, né, x mais y igual a 2, segue que o x é 2 menos y, né? Então da equação 2 segue que x mais y igual a 2, então isso implica que o x é 2 menos y.
Então, lembra, o y é parâmetro, né? Então aqui, ó, quer dizer que o z é da forma 2 menos 2t, o y é t, né, o parâmetro, e x menos 2 menos t, né? Portanto, né, nossa reta, ela tem equações paramétricas da forma x igual a 2 menos t, y igual a t, e z 2 menos 2t. Então, vamos lá. Vamos pegar agora então um ponto x nessa reta, cuja distância até o ponto A é igual a 3. Então, então seja x, né, um ponto de R, tal que a distância do ponto x até o ponto A é 3. Então, acho que esse ponto x ele é da forma 2 menos t, 2 menos 2t, para algum número real t, né, algum escalar. Né, para todo ponto da reta R se escreve dessa maneira, para algum t, né? Agora vamos jogar então nessa equação aqui, para achar o t. Ou os t's, se por acaso existirem, né? Vamos lá, temos a distância de x a A é igual a 3, se e somente c. Vamos lá. Você vai fazer coordenadas de x menos coordenadas de A. Então, a primeira coordenada de x é 2 menos 2t. Primeira coordenada do A é 0. Então é 2 menos 2t menos 0 ao quadrado. Mais segunda coordenada do x é t. Então t menos 2 ao quadrado. Mais terceira coordenada, 2 menos 2t. A terceira coordenada do x é 2 menos 2t, menos a terceira coordenada do A, que é 1. Ao quadrado. Aí extrai raiz quadrada disso aqui tudo. Então essa aqui é a distância x a A. Eu quero que essa distância seja 3. Bom, 2 menos 2t menos 0 ao quadrado é 2 menos 2c quadrado. Né? Então é um produto notável aqui, né? Então vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então fica 2 vezes 2 vezes 2, 8t. Deixa eu só confirmar um negocinho aqui, ó. O z menos, é 2 menos 2t. Ah, eu errei aqui o negócio nas contas, né? Aqui, eu errei aqui, ó. Aqui o x é 2 menos t, né? Tá aqui, o x é 2 menos t, tá? Então, 2 menos t ao quadrado vai ficar essa conta aqui, né? Que é 2 menos t menos 0. Então, o quadrado de 2 é 4. Então, fica agora menos 2 vezes 2 vezes 1. Então, menos 4t mais o quadrado segundo, t quadrado. Mais t menos 2 ao quadrado. Então, fica o quadrado do primeiro, que é t quadrado, menos 2 vezes t vezes 2. Então, menos 4t mais quadrado de 2, né? 2 ao quadrado, que é 4. Aí no último aqui eu não vou fazer não, vou só... Fica 2 menos 2t menos 1. Então fica 1 menos 2t ao quadrado. Próxima linha eu faço a conta aí. Tem que dar 3. Então isso equivale a dizer... Vamos dar uma simplificada aqui, ó. T quadrado mais t quadrado, 2t quadrado. Menos 4t, menos 4t, menos 8t. É, 4
mais 4, 8. Aí mais o quadrado aqui, né? Então, o quadrado primeiro, né? 1 quadrado que dá 1, menos 2 vezes 1, vezes 2t, 4t, mais 2t quadrado. Então, vai dar 4t quadrado. Então, a raiz quadrada disso aqui tudo tem que dar 3. Então, isso é equivalente, então, a dizer... Agora, vamos somar aqui, ó. 2t quadrado mais 4t quadrado dá 6t quadrado. Menos 8t menos 4t. Menos 12t. 8 mais 1, 9. Mais 9. Então a raiz quadrada disso aqui é igual a 3. Então... isso vai implicar... que 6t quadrado menos 12t mais 9 é igual a 3 ao quadrado, né? Levei ao quadrado os dois lados. Só que isso aqui, 3 quadrado é 9, né? Então subtrair 9 dos dois lados. Vai sobrar então que 6t quadrado menos 12t é igual a 0. Do lado esquerdo posso colocar o t em evidência. Então fica t vezes 6t menos 12 igual a 0. Então aqui a gente chegou num produto de dois números, tá? Para pensar assim, dois números reais cujo produto dá 0. Sempre tem um produto cujo resultado dá 0, né? De números reais. Então, um dos fatores obrigatoriamente tem que ser 0. Pelo menos um, tá? Então, essa conta é 0 vezes 0, ou um número não nulo vezes 0, ou 0 vezes um número não nulo. Então, o primeiro fator, que é t, ele pode ser 0. Ou o segundo fator, que é 6t menos 12, pode ser 0. A solução dessa equação aqui é t igual a 2, né? Que é 6 vezes 2, 12 menos 12, 0. Resolvendo ali, então, o t é igual a 0 ou t é igual a 2. Então, nós achamos duas possibilidades para obter um ponto x nessa reta R, cuja distância pontuada é 3. E cada um desses dois pontos, um deles está associado ao 0 e um está associado ao 2. Então, vamos achar os pontos. Então, se t é igual a 0, então lembrando que o x, né, tem coordenadas 2 menos t, 2 menos 2t, né? É isso, né? Que é o 2 menos t, 2 menos 2t. Se o t for 0, então o ponto x vai ter coordenadas 2 menos 0, 0, 2 menos 2 vezes 0. Ou seja, x é o ponto de coordenadas 2, 0, 2. Isso aqui é uma solução. Só que tem outro. Que é quando... vou colocar aqui. Se t for igual a 2, né? Então o ponto x vai ter coordenadas 2 menos 2, 2, 2 menos 2 vezes 2. Faltou um 2 aqui, né? É 2 menos 2t aqui. Então o ponto x pode ter coordenadas 2 na primeira fica 0, na segunda 2, na terceira fica 2 menos 4, que é menos 2. Então o conjunto de solução, né, desse problema, né, ou seja, os pontos dessa reta, cuja distância ponto A é exatamente raiz quadrada de 3, desculpa, é exatamente 3, né?
são 202 e 0,2 menos 2, tá? Portanto, o conjunto solução vou chamar de S, contém os pontos 202 e 0,2 menos 2, tá? Bom, gente, a aula de hoje era meio simples, né? Só isso mesmo. Até porque a gente já viu, né? O conceito de distância entre dois pontos, né? Simplesmente calcular a norma do vetor, que quando a gente tem coordenadas a gente já só aprendeu a calcular lá atrás, né? Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Aí na próxima aula a gente vai estudar a distância entre ponto e reta, tá? Aí lá a gente deduz uma formulazinha lá para calcular a distância entre esses objetos, ok? Até lá então.